Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Briefcast. Hoje eu tô aqui mediando essa mesa, eu sou Stephanie Kohn, jornalista especializada em tecnologia, e estou aqui com algumas pessoas para a gente conversar sobre identidade digital, sobre inovação frente a essas mudanças na sociedade e na legislação, e também sobre diferenças culturais quando a gente fala de identidade digital, porque a gente está com uma empresa aqui global que vai também nos ajudar a pensar um pouquinho sobre esse tema. Então aqui do meu lado eu tô com o Matheus Janjão, que é Head of Sales da Legítimos. Muito prazer. Legal. Obrigado, Stephanie. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Eu também estou com o Thomas Hannickel, falei certinho? Isso. Diretor de Compliance e DPO da Legítimos. Muito prazer, obrigada. Prazer, obrigado por estar aqui também. E com a Lauren Espíndola, External Affairs Manager da Philip Morris Brasil. Muito prazer, obrigada. Obrigada, Stephanie, prazer estar aqui. Eu até vou fazer um disclaimer aqui, a gente já teve 2 outros programas, né, falando sobre ECA digital, sobre identidade digital, junto da Legítimos. Então, para quem não viu, tem mais outros 2 programas aqui que vocês podem acompanhar para conseguir entender todo o storytelling, né, dessa parte de identidade digital. Então, vamos lá, eu queria começar falando um pouquinho sobre esses mercados globais, assim, né? Quando a gente olha para mercado como Europa, Estados Unidos, China, América Latina, quais são os modelos de controle de idade e identidade digital que mais chamaram a atenção de vocês, assim? Se vocês puderem, principalmente Legítimos, que tem também bastante sobre esse tema, pode contribuir um pouquinho. Eu acho que existe uma tendência global, né, que vem acontecendo aí ao longo dos últimos anos em relação à verificação de identidade, à proteção no ambiente digital, tanto em relação a menores, como também prevenção a fraudes de identidade, né? Que de fato vem acontecendo ao redor de todo o mundo, né? E a gente percebe que o Brasil, ele tem adotado, em meio a isso tudo, um papel de protagonismo muito, muito grande, né? A gente enxerga que o Brasil, ele consegue olhar para fora, né, e entender quais são as boas referências que ele pode adotar e trazer para o seu arcabouço regulatório em diferentes contextos. O Brasil tem sido um país que consegue traduzir isso tudo, né, essas boas práticas e construir algo de fato que faça sentido para o nosso país, não só um copia e cola, né? Acho que a gente até falou um pouco sobre isso nos outros episódios. E acho que uma coisa interessante que a gente tem visto em todo mundo, e que também se aplica ao Brasil, é que parece que as jurisdições elas estão indo para uma linha de não necessariamente ditar, né, de que forma você deve fazer uma verificação de identidade no sentido de quais tecnologias necessariamente devem ser usadas, então você vai usar essa ou aquela, mas elas têm trazido um direcionamento muito claro em relação ao que se espera das empresas. Então eu acho que isso talvez introduza um pouco do que a gente tem visto como interessante ao redor do mundo, né, de forma global dentro desse contexto. Uma tendência a, de fato, querer regular, trazer mais segurança para o ambiente digital, adotando boas práticas, direcionando um certo nível de flexibilidade, de certa forma, para que as empresas adotem mecanismos confiáveis, não necessariamente algo específico, considerando até, inclusive, que as tecnologias também mudam, evoluem, né? A gente não pode ficar preso necessariamente a algo escrito na pedra ali. Eu acho que o Matheus ele foi bem cirúrgico nas complementações, na fala dele. Uma coisa só que eu complementaria é que o Brasil ele tem se inspirado bastante em legislações de fora do Brasil para criar o arcabouço aqui brasileiro, né? A gente tem a NPD e o Ministério da Justiça, principalmente, também fazendo todo um esforço para que a sociedade como um todo entenda a necessidade desse tipo de verificação para proteção. A gente vê com a NPD editando guias e outras regulamentações para ditar como que as empresas e os próprios órgãos públicos também podem fazer isso de uma forma segura para toda a sociedade brasileira. E você, Lauren, o que você pode trazer para a gente? Como a Philip é uma empresa global, acho que você tem bastante contribuições aí, né? É uma empresa que está passando por uma transformação gigantesca, né? A gente está mudando todo um setor, obviamente com tecnologia, inovação, então transformando principalmente o produto, né? A Philip Morris, como vocês sabem, é uma empresa do setor de tabaco, aqui no Brasil de cigarros convencionais, mas que no mundo a gente vende outros produtos, o que a gente chama de produtos sem fumaça.
Então, a transformação passa pelo desenvolvimento de novos produtos, dando alternativas menos nocivas àqueles que não querem parar de fumar. Esse é um caminho sem volta, né? A missão da empresa é tornar o mundo sem fumaça, e para isso a tecnologia é uma aliada. Obviamente que o produto continua sendo destinado a adultos fumantes, né? E isso faz parte da nossa transformação, a prevenção do acesso a jovens ao nosso produto, que é desenvolvido para adultos, que tem respeito a todas as regras globais e que tem, inclusive, no nosso, internamente, a gente tem um código de marketing que é até mais restrito que muitas legislações, né? Isso diz muito sobre o caminho para onde a gente quer ir. Atualmente, são mais de 100 países que regulamentam os novos produtos, que são produtos de tabaco que contém nicotina, e a nicotina, só para fazer um disclaimer, a nicotina, ela vicia, mas ela não é cancerígena, como a própria OMS diz, né? E quem fuma, fuma pelo ritual, enfim, é a liberdade de escolha da pessoa. O que a gente está fazendo é trazendo alternativas menos nocivas para aqueles que não querem parar de fumar. No Brasil, a gente só pode vender cigarros convencionais, os novos produtos são proibidos, mas em mercados, nos mais de 100 mercados onde a gente pode sim trazer inovação e tecnologia, a gente consegue mostrar vários exemplos até do que o Matheus e o Thomas falaram, e tem um que é muito interessante, que foi na Áustria, que a gente desenvolveu junto com a agência reguladora da Áustria, né, que cuida de tabaco e nicotina, uma tecnologia de verificação de idade que usa leitura facial. Então, era vinculado ao caixa do varejista. Então, um varejista não era venda direta da Philip Morris, mas era numa tabacaria. E no caixa tinha ali linkado direto o software com um iPad para ler o rosto da pessoa. Automaticamente, ao caixa escanear o código de barras do produto de nicotina, o software se abria. E aí ele reconhecia pelas linhas se era ou não maior de idade, né? Se fosse, tudo bem, a compra era feita. Se não fosse, a compra não seria feita. Se o consumidor se negasse a ter o rosto, né, ali o acesso ao rosto, era feita a verificação com a identidade, como é em vários outros lugares. O que se descobriu? Qual foi o objetivo disso? Foi mostrar para a agência reguladora que a tecnologia é uma aliada na prevenção do consumo de jovens, que funciona, que consegue ter um rastreamento, né, e confirmação de que aquele produto de tabaco e nicotina foi de fato vendido para um maior de idade, e isso fecha todo o ciclo com uma responsabilidade dividida, né? Aqui não basta só a Philip Morris ter esse compromisso global de prevenir o acesso aos jovens, de ter investimentos altíssimos em tecnologias e parcerias, né, globais com empresas que desenvolvem várias tecnologias para prevenir o acesso, se a gente não tem a sociedade, reguladores e demais parceiros também, né, no mesmo caminho. Isso é fundamental. Então, eu acho que, como vocês muito bem disseram aqui, a gente tem um caminho longo pela frente, e eu acho que a cooperação é a melhor forma de conseguir. Legal, e acho que talvez até, pegando um pouco o próprio exemplo da Philip Morris, assim, a gente estava comentando sobre as referências que o Brasil consegue obter, né, de outros mercados. Acho que isso vale para diversos mercados, e eu diria que para o mercado de tabaco talvez seja, não sei se um dos principais, mas assim, acho que tem grandes referências fora do Brasil que a gente pode aprender com elas e talvez pensar em como adaptar, replicá-las aqui, né? Tabaco altamente regulado, né? Uma indústria que precisou se transformar ao longo dos anos com restrições e atualizações de regulamentações, e que em outros mercados a gente vê que dá certo também, né? A gente, por exemplo, em mercados onde a gente consegue vender diretamente, tem, inclusive em sites, são 3 etapas de verificação. Quando você entra no site, ele pede para você escolher qual forma de verificação de idade você quer. Então tem o reconhecimento, tem a leitura facial, né? E aí abre a sua câmera do computador ou do celular e verifica rapidamente. O upload da identidade, que aí reconhece, né, com os dados e automaticamente joga-se fora, descarta depois os dados. Ou tem o data match, que ele pega alguns dados, como ano de nascimento, rua onde você mora e um sobrenome, e cruza esse dado com um banco de dados público do governo, de bancos, enfim, em segundos, né? Depois descarta os dados, mas consegue verificar rapidamente se é ou não maior de idade, e aí tem o acesso ao site. Mas eu
Concordo, Matheus. Eu acho que um setor altamente regulado como o nosso, que para além do compromisso, né, da empresa de não vender para jovens, tem a questão reputacional. Então, é muito caro, né, seguir o legado do que a gente vem construindo, e a tecnologia é o nosso principal aliado nisso. Sim. Só para complementar até o que a Lauren falou, a gente, na Legítimos, a gente tem apoiado muito os reguladores brasileiros a dosar esse tipo de tecnologia que vai ser utilizada, então, a depender da criticidade do ramo de atuação da empresa. Então, a gente atuando muito com o time de produtos e com os nossos próprios clientes, a gente consegue entender melhor e ajudar, inclusive, o próprio regulador também a definir, por exemplo, que critérios a gente vai utilizar de maior ou menor risco a depender do tipo de indústria que vai estar participando. Então, indústrias de maior risco, como por exemplo a Philip, ou então indústrias de bebidas, eventualmente vão precisar de um tipo de verificação ou aferição de idade um pouco mais robusto, mas ainda assim existem vários métodos que você pode utilizar a depender do tipo de negócio que você atua. Então, acho que a gente consegue atuar muito em parceria, né, sociedade, governo e empresas privadas, para seguir muito por esse caminho. O diálogo com o regulador é fundamental, né? Eu lembro no começo a gente conversando sobre inteligência artificial e tudo, e a importância de se permitir um sandbox regulatório para a gente justamente testar qual é a melhor forma, né? Mercados permitem isso. Então, a gente, onde tem loja física própria da Philip Morris, a gente está testando, na verdade, porque, afinal, a tecnologia, né, está evoluindo e a gente precisa ir aprendendo à medida que ela evolui. Então, em algumas lojas próprias, no Japão e no Reino Unido, a gente está testando verificação de idade na porta da loja. Tem um iPad com software para para leitura facial do consumidor. Então, se for maior de idade, ok, a porta abre. Se reconhecer como não sendo maior de idade, a porta não abre. Obviamente que tecnologia em treinamento ainda erra, então tem a possibilidade de tocar a campainha, vem o vendedor e verifica a identidade fisicamente, né? Mas essa é uma forma de cooperação, porque só podemos evoluir a forma de verificação de idade se a agência reguladora, se o regulador concordar e estar com a gente e ver valor nisso, né? E a gente ainda tem as diferenças. Então, no Japão, são 20 anos de idade para consumir produtos de tabaco e nicotina. Nos Estados Unidos, 21. Né? Na Europa, 18, assim como no Brasil. Então, há formas de a gente adaptar uma tecnologia global com os critérios mais altos de segurança em todos os mercados. Vocês todos falaram uma palavrinha mágica, né? Inteligência artificial. E aí eu queria muito saber como é que vocês têm visto, então, obviamente, essa aplicação de inteligência artificial para ajudar a identificar comportamento suspeito, às vezes tentativa de fraude. Isso, obviamente, tem sido, acho que, o grande protagonista quando a gente fala de identidade digital, né? Contem um pouquinho aí como vocês têm trabalhado com isso, e o que vocês têm visto ali surgindo de mais moderno, né? Ótima pergunta. Eu acho que, por mais que AI seja um tema que está super na moda, né? Assim, muita gente tem falado sobre inteligência artificial, mas acho que não teria como ser diferente, né? De fato, existe uma transformação muito profunda sendo provocada pela AI. Acho que talvez mais até do que foi a transformação da internet, né? No começo ali dos anos 2000. O que a gente tem percebido, assim, sempre que a gente trata verificação de identidade e aferição de idade no ambiente digital como do ponto de vista de solução, né, e produtos que buscam entregar essa verificação, esse resultado final, a gente entende que a inteligência artificial ela tem um papel muito importante, até inclusive no sentido de permitir atingir um determinado resultado com um nível de tratamento de dados sensíveis menor. Quando a gente fala de uma leitura facial, né, a biometria facial de uma pessoa, ela é um dado sensível, né, e ele precisa ser tratado da forma correta. Eu não sou especialista nisso, o Thomas depois pode me complementar. Se a gente está falando, por exemplo, de um contexto de aferição de idade, até como a própria Lauren comentou, né, citando alguns exemplos de operações da Philip Morris em outros países, você consegue muitas vezes identificar se aquela pessoa é maior ou menor de idade
sem a necessidade de solicitar o documento dela, sem a necessidade de acessar um volume maior de dados sensíveis, né? Então, uma das coisas que a gente tem apostado muito, de certa forma, é justamente nessa capacidade, né, que a inteligência artificial nos traz de conseguir identificar de fato o que precisa ser identificado de um determinado usuário para trazer de fato segurança a ele, àquela plataforma, todo aquele contexto, através de inteligência artificial. E claro que não só isso, né? Acho que tem inúmeras outras coisas. A gente, quando a gente olha para a solução da Legitimus, a gente busca trabalhar modelos de machine learning, né, de forma intensiva para conseguir, né, através do treinamento desses modelos, identificar aquilo que de fato é necessário ser identificado. Então, enfim, tem um universo de possibilidades aí muito, muito interessante. A gente tem conseguido, através da IA, fazer as verificações que são necessárias com uma menor coleta de dados, muitas vezes, e, enfim, de forma mais assertiva. A gente trabalha com os princípios de privacy by design, né? Então, privacidade desde a concepção do produto, e também com security by design, então segurança desde a concepção também, porque muito embora a gente saiba que a inteligência artificial ela vai facilitar, e a gente usa isso muito, a gente sempre tem que pensar também na segurança e na minimização dos dados da própria LGPD, que traz isso como um dos princípios basilares. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz essa questão que o Matheus trouxe bem trazida, até já quase um advogado aqui do outro lado, né? A gente usa isso de uma forma bem na concepção do produto, e a gente tem ajudado as empresas a trabalhar dessa forma também e a dosar realmente, fazer um assessment ali, uma aferição do risco que ela vai tomar a fazer aquele tipo de trabalho, e tudo isso baseado na inteligência artificial, porque a aferição de idade, por exemplo, ela é feita através de a gente analisar traços, por exemplo, da pessoa, mas não necessariamente a gente precisa coletar aquele dado integralmente. A gente, baseado ali nos modelos de machine learning, a gente faz aquela aferição e logo depois a gente descarta o dado. Então é bem seguro nessa forma. E aí só trazer um exemplo, já que... Com certeza. Adoramos. Não, essa é a melhor parte. Estou aqui para isso. Mas nos Estados Unidos, a Philip Morris faz parte do Board of Directors de uma solução chamada TrueAge, que é justamente, usando a inteligência artificial, ela consegue escanear rapidamente alguns dados apenas, sem dar coleta excessiva de dados da identidade americana, e verificar a maioridade para se comprar produtos de tabaco, bebida alcoólica, enfim, outros. E isso mostra como é importante o privacy by design e security by design também, porque a gente não manuseia, não tem retenção dos dados, e a tecnologia vem evoluindo para justamente mostrar que é possível fazer isso de uma forma eficaz e rápida, né? E a gente tem sempre que pensar no conforto do consumidor. O Matheus estava falando, nem todo mundo anda com a identidade, sim, nem todo mundo quer mostrar a identidade, e também tem uma limitação ainda do outro lado, né? Você fazer a matemática de que ano que a pessoa tem que ter nascido para ser ou não maior de idade. Opa, e o mês? Que mês a gente está, o aniversário dela? Então, isso diminui o risco. E eu acho que a gente está falando de um tema muito sensível aqui, que precisa, sim, ter um apoio e uma acuracidade maior, né? Para a gente garantir que não tenham acesso a produtos que são indevidos. E falando de inovação, de tecnologia, eu estava conversando com um time que a gente tem global de prevenção de acesso a jovens, né, aos produtos, e eles participaram de um summit nos Estados Unidos, que aí todo mundo vai compartilhando as inovações de tecnologia. E muito interessante que a gente está acostumado com leitura facial, mas disseram que agora já tem um software sendo desenvolvido que lê a mão. Então, você não encosta a mão na câmera, não pega a digital, mas você afasta, e aí ele vai dando comandos para você fazer movimentos com as mãos, e por conta desses movimentos ele diz se você é ou não maior de idade. Aparentemente a gente tem uma morosidade nos movimentos que os jovens não têm, não sei, mas isso é fascinante. Mostrar que não só necessariamente as linhas, né, os traços faciais, mas também com a mão a gente consegue dizer se é ou não maior de idade. Sim.
Até um pouco alinhado com o que a gente estava falando no início sobre a transformação tecnológica conforme o tempo passa, né? Então, assim, de fato, você não pode se apegar necessariamente a uma tecnologia, porque a tecnologia, ela de fato evolui. Eu queria até aproveitar e fazer uma conexão com uma coisa que a Lauren... Bom, na verdade, um pouco do que a Lauren está trazendo, assim, sobre essa experiência global da Philip Morris e conectar um pouco com o contexto da Legítimos, né? Eu entendo que existe um contexto local, né, da Philip Morris no Brasil, dado todo o contexto regulatório Brasil. Então, como o Brasil olha para a regulação de tabaco e similares, e a gente percebe que fora do Brasil esse tema ele é encarado, interpretado, regulado de uma outra forma, né? Inclusive, acho que é até perigoso, né? Quando a gente regula demais ou regula de menos, a gente tem, independente do mercado, a gente tem sempre aquele risco de levar o usuário para uma opção muito pior. A preocupação em regular da forma correta, de forma inteligente para educar o usuário, né, para direcionar ele para as melhores opções possíveis. Acho que isso vale para todos os mercados. Vale para o mercado de apostas esportivas, vale para o mercado de bebidas, vale para o mercado de fumígenos. Então eu percebo que o Brasil ele tem, né, um futuro aí a ser seguido para atingir, né, de repente essa maturidade que o mercado de tabaco atingiu já em outros países. E nesse contexto, fazendo até um paralelo com a Legítimos, a gente atende algumas empresas globais, assim como a Philip Morris, que operam no Brasil e em outros mercados, e que assim como precisam fazer verificação de identidade ou aferição de idade no Brasil, também precisam fazer, ter provedores, soluções, tecnologias desse tipo em outros lugares. E a gente percebe muitas vezes que existe uma expertise local que muitas vezes para empresas globais faz sentido você ter um parceiro local, né, te auxiliando nesse processo naquela jurisdição. E eu percebo pelas histórias que, né, a Lauren tem trazido que a Philip Morris tem talvez uma política global, né, mas localmente busca encontrar os parceiros que de fato têm mais expertise, estão mais adaptados para aquele contexto local. E eu queria te perguntar, assim, como que você enxerga essa tomada de decisão, muitas vezes, né, em contextos mais locais, para de fato trazer um parceiro que faça sentido para as necessidades da Philip Morris. Que avalia a cultura, né, local, Claro, né? sim. Porque acho que é muito relacionado à cultura e comportamento que é muito peculiar de cada país, né? Além das legislações, Além né? das legislações. Então, mas de claro. fato, a Philip Morris está em mais de 180 países. Né? É extremamente globalizada. E a peculiaridade, a gente conseguir entender, né, a individualidade de cada mercado. E como que o consumidor se adapta também, como ele se porta, né? Qual é a forma de comprar, se é mais online, se é físico, né? Se é numa loja própria, se ele gosta de ir na tabacaria. Isso tudo muda a estratégia, porque se for numa tabacaria não é tecnologia própria, não é um contrato único com a Philip Morris, mas sim da indústria, porque, né, são todos os outros mercados, né, setores que também têm restrição de idade. Mas é isso, é esse olhar como um todo. E eu queria trazer um pouquinho o que o Matheus falou, né? Aqui no Brasil a gente tem um ambiente hoje onde, né, nos limita, e até o Brasil está um pouco atrasado em relação ao que o resto do mundo está fazendo, e a gente está falando sempre aqui da importância de olhar a experiência internacional para adaptar e ter, né, o melhor arcabouço aqui local. Mas o interessante é que excesso de regulamentação, ausência de regulamentação, o difícil é a gente ter a regulamentação inteligente, né? Eu acho que, mas a sabedoria é a gente saber adaptar. Isso é fato. Assim como a tecnologia evolui, os setores evoluem. Eu acho que todos os reguladores precisam estar abertos para a gente evoluir junto. Eu comecei a minha fala falando que a prevenção, o uso de jovens é um tema muito caro para a Philip Morris e é algo que a gente investe muito para que não aconteça, né? E no Brasil, por conta da proibição de novos produtos, é algo que a gente não consegue atuar. Então, eu falei de vários exemplos que demandaram investimento, tempo, equipe dedicada, né, que foram bem-sucedidos. E acontece que o contraponto aqui no Brasil, por conta da proibição, né, de novos produtos, a empresa não pode atuar. E quem atua é o crime organizado, o mercado ilegal, que usam de plataformas válidas e que todo mundo conhece aqui para vender produtos 100% legais, sem nenhum controle para crianças.
Então, infelizmente isso é algo que está acontecendo, são mais de 10 milhões de consumidores de produtos sem controle nenhum, dado super subestimado, e infelizmente é a realidade posta. Então, pela ausência da regulamentação, a Philip Morris, que é uma empresa global com tecnologias usadas em diferentes mercados, com provas, inclusive do FDA nos Estados Unidos, de que não há aumento do consumo de jovens. O FDA todo ano faz uma pesquisa para ver como está a prevenção do acesso a jovens a produtos de tabaco e nicotina. E mesmo tendo aberto o mercado, não houve aumento. Isso é um dado público, da Agência Reguladora dos Estados Unidos. E no Brasil a gente não consegue ter o mesmo cuidado, porque não é nossa responsabilidade, porque há uma proibição. Mas é exatamente isso, a importância da regulamentação para que a tecnologia acompanhe, para que a gente possa, de fato, fazer o melhor para a sociedade e para os consumidores. Eu acho que, só para complementar o que a Lauren trouxe, a tecnologia, ela normalmente, e historicamente, ela vem muito antes da regulamentação. A gente tem, historicamente, um Congresso mais moroso e demora para trazer algumas soluções regulatórias para diversas questões tecnológicas e o que a gente tem como fazer nesse sentido é fazer exatamente o que as empresas brasileiras têm feito. A gente combate ali o deepfake, a gente tenta limitar o acesso, fazer testes e sempre tentar bloquear ali, por exemplo, o fraudador que está tentando entrar ou o próprio criminoso que está tentando fazer algum tipo de compra ilegal ou de saques irregulares e a gente faz isso através de tecnologia também. Então a gente tem times, por exemplo, como o Red Team, que chama de Red Team, porque é o time que fica constantemente testando os sistemas e faz com que o sistema fique mais robusto e mais resiliente para não ter ataques hackers ou outras coisas assim. E a gente tem sempre um desenvolvimento de produto para que ele fique mais robusto, até antecipando algumas legislações e trazendo esses pontos para o regulador, porque aí isso dá insumos para que ele tenha capacidade técnica, inclusive, de colocar aquilo numa regulamentação. Eu lembrei de uma coisa, só um gancho super rápido. O Thomas falou sobre o Red Team. Eu acho que isso conecta com inteligência artificial também. Esse time, ele, por natureza, times de Red Teams, eles têm essa atribuição de ficar o tempo todo ali testando, as tecnologias para encontrar vulnerabilidades antes dos fraudadores. E no dia a dia, voltando no ponto da inteligência artificial, acho que essa é uma outra aplicação super prática que a gente vê no dia a dia, Então, enquanto a gente sabe que os fraudadores, eles têm conseguido fazer fraudes cada vez mais sofisticadas com inteligência artificial, a gente também usa isso ao nosso favor para a gente tentar se antecipar e tornar a solução cada vez mais robusta. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei muito curiosa em relação à IA generativa, Porque a gente vê que aumenta muito o risco de falsificação de identidade. Como é que vocês estão vendo isso no mercado e como que vocês podem, assim, de repente dar uma dica para as empresas se prepararem para esse novo cenário que fica cada vez mais difícil de se reconhecer, O que eu estava falando é esse trabalho de você tentar se antever, então fazer testes. É um trabalho de formiguinha, basicamente, que você vê a tecnologia e você usa a própria tecnologia para se proteger dela. Então a gente tinha, por exemplo, programas que chamam de burladores no mercado, que tentam fraudar ali o processo de reconhecimento facial, por exemplo. Então você usa esses próprios programas para você se proteger e aí aqueles programas não funcionam mais. E é aí o antídoto com veneno, É o antídoto com veneno, exatamente. E sempre fazendo isso com times especializadíssimos no assunto, e com laboratórios e super sofisticados, com tecnologia de ponta, para identificar esse tipo de fraude. E também, claro, trazendo ali, do ponto de vista jurídico, uma proteção tanto de segurança da informação quanto de privacidade. Então, sempre fazendo isso de uma forma que você não viole, por exemplo, proteções de dados ou direitos dos titulares de dados, que são efetivamente aquelas pessoas que são os titulares, que são as pessoas que são utilizadores do serviço. Bom, eu queria entrar num tema para a gente até entender um pouquinho como que está
rolando a regulamentação aqui no Brasil, como que vocês veem isso, que é responsabilidade social e até futuro, né? Então, eu queria entender aqui como que vocês veem, né, até que ponto a responsabilidade de impedir esse acesso indevido é das empresas, é da plataforma, são dos governos, ou até mesmo das famílias. Eu entendo que é muito difícil a gente cravar uma resposta, né? É uma questão de talvez corresponsabilidades, mas de repente vocês podem trazer pra gente um panorama de como que cada um ali dentro do seu trabalho, dentro do seu aspecto de trabalho, vocês consigam nos clarear ali um pouco essas ideias. Legal, Stephanie. Acho que você trouxe até um pouco da resposta quando você falou sobre essa corresponsabilidade, né? Então, assim, de fato, eu entendo que existe uma responsabilidade compartilhada entre diferentes atores, né? Empresas, governo, sociedade de modo geral. Então, se a gente olhar para a Constituição brasileira, né, ela, falando especificamente de menores, por exemplo, ela trata o menor, né, a criança e o adolescente, como alguém de fato mais vulnerável, né, que assim está num processo ainda de desenvolvimento, que não necessariamente tem total clareza, né, das consequências das suas decisões, então, quando a gente olha para regulações mais recentes, né, então, que derivam, inclusive, da Constituição, a gente percebe que, de fato, existe uma distribuição da responsabilidade entre os diferentes atores. Então, eu acho que o papel das empresas, no fim das contas, está muito voltado para atender, de fato, o que a própria Constituição diz como o melhor interesse da criança e do adolescente, né? Ou seja, se existem diferentes decisões que podem ser tomadas, né? Ou seja, se a gente está falando de uma plataforma, né, que pode ter um acesso provável por uma criança e um adolescente, e esse acesso pode colocá-la em contato com conteúdo sensível para crianças, como que você preserva, né, o melhor interesse da criança, que nesse caso não estar em contato com conteúdo sensível? Então, acho que as empresas têm uma responsabilidade grande nesse sentido de adotar mecanismos que protejam, mas claro, de fato acho que é uma responsabilidade compartilhada, os pais também precisam ter controle, né, de fato daquilo que os seus filhos estão acessando, então acho que tem um desafio da sociedade como um todo muito grande nesse sentido, e acho que empresas como a Legítimos, como a Philip Morris têm um papel muito importante, inclusive do ponto de vista educativo, de realmente levar conteúdo para a sociedade de forma mais ampla, para que contribua de alguma forma para o entendimento, né, dessa distribuição e compartilhamento das responsabilidades. Até para o governo, né, como o Thomas comentou, né, inclusive sobre as tecnologias que vocês já estão desenvolvendo e que podem, de repente, serem aliadas nessas regulamentações, né? O que você pensa, Lauren? Bom, novamente, né, eu acho que o que o Matheus falou foi perfeito, né? É uma responsabilidade compartilhada, assim como absolutamente tudo na nossa vida, né? Mas eu acho que você falou outra parte também, educação. A decisão tomada, quando bem informada, ela tem um outro peso, né? E não é justo colocar toda a responsabilidade só para um ponto, sendo que a cadeia tem vários atores, né? Acredito sim que a indústria tem a responsabilidade, tem o papel, no nosso caso, onde há uma limitação de comunicação, né? De como que a gente fala com o nosso consumidor, a gente precisou ser muito criativo, né? E desenvolver formas de alcançar o nosso consumidor. Mas tem outras formas, né? Tem outros parceiros, tem outros aliados. Agências reguladoras são uma delas, a sociedade como um todo, outras, né, parceiros, momentos como esse, onde a gente consegue falar um pouquinho, contar experiências internacionais também. A responsabilidade, sim, é nossa, de quem produz o produto, que desenha e desenvolve o produto para adultos, né? Então a gente, desde o começo, tem ali a responsabilidade e o controle de que foi desenhado para adultos, mas a gente não consegue garantir que na ponta isso vai ser respeitado. Mas tudo que é possível ser feito para a gente garantir que na ponta isso seja respeitado, a gente faz. Aqui no Brasil, por exemplo, que só pode ser vendido, o cigarro é vendido via terceiros, né, como varejistas. Há treinamentos recorrentes, né, das nossas políticas internas, de mostrar
a leitura de identidade, ensinar o varejista como tratar com isso, como perguntar, né, a idade e tal. Isso tudo tem formas e a gente tem a responsabilidade de dar a informação para ele, para que ele possa cumprir a lei, né? Mas é conjunto. Eu acho que a gente está numa sociedade com informação tão rápida, né, com acesso tão rápido, que precisa todo mundo estar na mesma direção para a gente conseguir o objetivo. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o que vocês falaram, que eu achei super interessante, sobre quando uma regulação ela pode ser muito excessiva ou muito restrita e como que isso mexe ali em todo o cenário, né? E aí entender qual que seria o papel da tecnologia nessa dosagem, né, dessa regulamentação. Legal, eu acho que talvez a Lauren seja até a melhor pessoa para começar essa resposta, dado, né, assim, eu vou compartilhar um pouco da minha visão de quem está de fora desse mercado, né, mas de alguma forma acompanha essa discussão. A gente não precisa ir muito longe para perceber, assim, que o fato de um mercado como o mercado de tabaco ser excessivamente regulado no Brasil, abre espaço para que, como a própria Lauren comentou, você tenha venda de vapes e, enfim, outras coisas que causam talvez até mais dano, sendo feitas de forma ilegal, né, e muito informal. Isso é muito perigoso, assim, você acaba tentando resolver um problema e cria outro, né? Então, eu acho que isso vale para diversos outros mercados, né? Se a gente faz um paralelo, por exemplo, com o mercado de apostas esportivas, por exemplo, você corre o risco, a depender de como você regula, de você incentivar o usuário lá na ponta a acessar um site que tá fora da regulação, um site clandestino. E o site clandestino ele não vai oferecer os mecanismos, toda a segurança que um site que está, né, sob a regulação oferece. Então, acho que no fim do dia tem acho que esse é um grande desafio dos governos, né, de modo geral, que é de fato conseguir criar um arcabouço regulatório inteligente para não favorecer o ilegal, assim. Acho que aqui está o perigo. E tenha certeza que a intenção foi a melhor, né? Ninguém põe uma regulação falando, eu quero que tudo dê errado, de forma alguma. Só que eu acho que, assim como a tecnologia evolui, a sociedade evolui, o mercado evolui, e é preciso estarmos atentos a isso. Então, o exemplo do vape. O vape foi desenvolvido, né, o vape, o tabaco aquecido, alternativas ao cigarro convencional, foram desenvolvidas como alternativas a quem não consegue parar de fumar, né, alternativas menos nocivas, com tecnologia, inovação, ciência, né, enfim, tudo isso. Em mercados regulados é assim que é visto. No Brasil, onde há uma proibição de todas as alternativas, o vape é pior do que cigarro. Porque o vape que tem no Brasil, e tem, é 100% ilegal. Então a gente inverteu uma lógica. Um produto que foi desenvolvido para adultos fumantes que não conseguem ou não querem parar de fumar, aqui no Brasil virou porta de entrada para jovens consumirem nicotina. Então, não enxergar isso, né, que é um problema. A regulamentação, quando for feita, foi por medida de precaução, válido, mas a ciência evoluiu, né? Exemplos internacionais foram só aumentando. Hoje todos os países da OCDE, mais de 100 mercados, regulamentam com regras rígidas, como tem que ser. É um produto destinado a adultos, né? Mas no Brasil, infelizmente, pela ausência de regulamentação, a gente acabou abrindo uma porta que não era, né, nunca foi pensada, em contramão a todos os outros países. De novo, a gente tem ainda formas de consertar isso, né? Não está nada escrito em pedra. E a tecnologia é uma aliada nesse ponto, porque a gente tem tecnologia para garantir que todo mundo esteja cumprindo seu papel, tem tecnologia para confirmar que sim, são produtos menos nocivos, tem tecnologia para orientar e conseguir, né, limitar o acesso do crime organizado com venda a crianças. Então eu acho que a gente tem um arcabouço gigantesco para a gente atualizar e correr atrás do prejuízo. Só para complementar também as falas, a gente teve, por exemplo,
exemplos de legislações muito bem sucedidas aqui no Brasil, que tiveram um amplo debate público, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet de 2014, que foi amplamente discutido e teve apoio de toda a sociedade. A gente teve outras legislações com muita discussão, e tudo isso advém de uma necessidade da sociedade como um todo. Toda vez que você tem esses debates legislativos e regulatórios, a gente consegue uma legislação que é bastante positiva. Não acho que seja um problema. A questão é que tudo precisa ser bem discutido e debatido, e nem sempre esse processo é feito de uma forma completa. A gente agora, obviamente, está, enquanto empresa, a gente, enquanto sociedade, enquanto empresas privadas, a gente está municiando, por exemplo, a Autoridade Nacional de Dados com as nossas opiniões e tudo, em um processo de tomada de subsídios, por exemplo, para regular da melhor forma o ECA digital, como a gente fez, como eu participei também na época do Marco Civil da Internet e da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o processo ele é construído sempre com todos os atores da sociedade. O que acontece é que, muitas vezes, isso não é feito na mesma hora em que há a necessidade. Então, o processo ele é mais lento mesmo. E a gente vai percebendo algumas coisas que depois precisam ser feitas através de atualização. Eu fiquei curiosa aqui quando você disse que participou também do Marco Civil. Eu fico pensando como que, de repente, empresas de tecnologia têm essa aproximação com o governo para justamente mostrar como elas são aliadas e as soluções para esses problemas que eles veem, né? Vocês costumam ficar de olho nessas movimentações, enfim, ter contato com pessoas do governo para conseguir avançar alguns temas, até de forma educativa mesmo, de mostrar o que vocês já estão desenvolvendo e, a partir disso, o que pode ser solução para problemas que estejam surgindo. Sim, eu acho que eu posso começar, e depois a Lauren, como relações governamentais, ela também vai ter mais insumos até do que eu para continuar, mas a gente tem essa proximidade, a gente atua com associações e como própria empresa mesmo nessas tomadas de subsídios e marcando agendas e outros compromissos em Brasília para subsidiar mesmo a tomada de decisão, por exemplo, numa regulamentação, porque toda legislação, só para dar os passos atrás, toda legislação ela exige uma regulamentação póstuma, a posteriori, no caso, né, depois, para não usar tanto termo jurídico aqui, ela exige uma regulamentação depois de aprovada. Nessa regulamentação que a gente vai ter o beabá ali do que tem que ser feito. Então, por exemplo, no caso de jogos e apostas, a gente tem a portaria 722 da Secretaria de Prêmios e Apostas, que trouxe ali toda uma necessidade de verificação de identidade para você poder, inclusive, acessar sites de jogos e apostas, por exemplo. No caso, a gente tem uma série de regulamentações do Bacen, por exemplo, em caso de instituições financeiras, para você, por exemplo, poder fazer um saque na sua conta bancária, para acessar a sua conta bancária. Isso tudo vem de regulamentações e instruções normativas e portarias feitas depois da legislação. O que a gente faz é atuar através de associações ou até o próprio setor privado para subsidiar o governo nesse sentido, os órgãos nesse sentido. E isso é feito através de empresas, né? Tem áreas de relações governamentais, etc. Acho que até a Lauren pode complementar nesse caso, porque é a grande especialista nesse assunto aqui da mesa. É exatamente isso. Eu também participei, né, da construção do Marco Civil da Internet, da Lei Geral de Proteção de Dados, e foi uma construção conjunta. Foi um processo democrático, assim, completo, onde empresa, sociedade civil, ONGs, todo mundo participou para dar opinião. E o lado da empresa é interessante porque não adianta estar lá escrito se a gente não vai conseguir cumprir. Perfeito. E lembrando que o nosso objetivo é sim proteger o dado, nosso objetivo é sim ter um ambiente seguro na internet, então isso tudo corrobora. Eu sempre, quando eu falava de inteligência artificial, eu brincava que se o primeiro projeto de lei de inteligência artificial tivesse passado, o Brasil não teria o ChatGPT, porque ele iniciou no Brasil como teste. E o projeto de lei não permitia. Então eu falo, regular tecnologia é algo que, assim, precisa estar muito atento, porque senão a gente acaba inibindo uma inovação. E não é porque você não sabe, né, que é ruim. E sempre falo que o Brasil não tem vácuo regulatório. O que a gente tem aqui é regulação e legislação, né? Então,
estar juntos, né? Conversar, o diálogo regulador e empresa entre todos os setores é fundamental, porque a indústria, eu sei qual é a inovação que eu quero fazer e eu tenho estudos e estudos próprios, estudos comprovados por pares, estudos independentes que provam que o que eu estou falando de fato e isso precisa ser aceito, precisa ser estudado, né? Os produtos evoluem, o setor automotivo tirou o carro a combustão para o carro elétrico, é a mesma coisa Sim, que a gente exato. quer fazer. Energia, né? A gente conseguiu transformar o setor enraizado ali, de mudar a questão da energia. Então, eu acho que a gente está indo por esse caminho e o diálogo é fundamental. Se a gente estivesse tendo essa conversa daqui 5 anos, o que vocês achariam que seria um cenário ideal, né? O que precisaria acontecer, de repente, para que empresa, consumidor e regulador se sentissem mais seguros nesse ambiente digital? Bom, daqui 5 anos, eu acho que considerando, né, que a gente está vindo de uma transformação, né, assim, vamos considerar que a economia digital, ela está cada vez mais forte, né, as pessoas estão cada vez mais, a vida moderna, ela tem muito do digital presente, então eu diria que daqui 5 anos, eu entendo que a gente vai ter passado, né, por esse momento mais nebuloso, até de certa forma, que a gente está, onde, falando, por exemplo, de proteção a menores no ambiente digital, essa lei acabou de entrar em vigor, né? Então foi 17 de março desse ano. Então, e existe um calendário todo da NPD, né, ao longo dos próximos meses e até anos, como o Thomas bem disse, trazendo um avanço, né, do ponto de vista regulatório, né, então o que deve ser feito, a partir de quando começa a fiscalização. Então eu acho que daqui 5 anos a gente deve estar muito mais maduro do ponto de vista regulatório. Acho que a gente vai conseguir olhar para trás e enxergar quais foram os grandes aprendizados, quais foram os acertos, eventualmente quais foram os erros, mas tendo essa liberdade para conseguir ir ajustando a rota e construindo esse processo, né, ao longo do tempo. E também, acho que a tecnologia, a Lauren comentou da biometria de mão, né, assim, então a tecnologia ela vai se transformando, a gente está vivendo uma era muito especial, né, a era da inteligência artificial, então quanto já não aconteceu nesses últimos anos e agora imagino que vai acontecer em 5 anos. Então, eu acho que a gente cada vez mais caminha para um lugar onde a gente deve conseguir, de fato, trazer a segurança que a gente quer oferecer para um usuário no ambiente digital, principalmente crianças e adolescentes, de forma cada vez mais inteligente e fluida. Como você verifica, valida, afere, traz segurança de forma fluida, né? Sem adicionar necessariamente tanta fricção, ou verificando no momento certo, no lugar certo, o usuário certo, né? O usuário que precisa ser verificado e não todos os usuários a qualquer momento. Então, acho que em 5 anos eu enxergo um pouco desse lugar. Eu espero que o setor de tabaco seja um exemplo do que a gente falou aqui, de adaptação de regulação, e como os Estados Unidos, Japão e outros países da Europa, a gente mostra que a abertura de novos mercados para novos produtos de tabaco e nicotina não signifique aumento do consumo de jovens, pelo contrário, né? Com responsabilidade da empresa, a gente consiga manter zerado e a gente conseguir estar aqui participando com a NPD, por exemplo, né, de exemplos de como pode ser a verificação de idade num site destinado a adultos, por exemplo. É isso que eu espero, que a gente já esteja há muito tempo sendo exemplo de como a adaptação e atualização de uma regulamentação usando tecnologia, né, para verificação do acesso de jovens. Esse exercício de 5 anos, ele é muito... Hoje em dia, ele é muito longo. Porque eu vou até trazer o exemplo que você mesmo trouxe, Lauren, do passado. A gente tinha ali, né, as tecnologias e você demorava, por exemplo, na Revolução Industrial, você demorava às vezes 10, 15 anos para ter. Hoje você, com 1 ano, 2 anos, em 2022, a gente estava tendo as primeiras inteligências artificiais. Hoje você já consegue um nível de deepfake ali absurdo, e trabalhando com esse nível de aceleração tecnológica. Eu acho que em 5 anos a gente vai ter ali um ambiente muito mais maduro, como o Jean mesmo falou, como o Matheus falou, de regulação, né, com essas regulações que estão saindo agora, e a gente está numa posição muito privilegiada e num momento muito privilegiado da história, porque a gente tá vivendo essa transição. Então, no momento em que você
tem a possibilidade e a oportunidade, inclusive, de participar dessa transição tecnológica e contribuir isso de uma forma técnica e às vezes até jurídica e tecnológica mesmo, você consegue proteger melhor os stakeholders, né, todos. Então, a gente vai estar numa posição mais madura mesmo, eu acredito, porque, por exemplo, a LGPD ela entrou em vigor em 2020. Em 5 anos a gente ainda tem coisas a serem reguladas, mas a gente já tem, por exemplo, inteligência artificial que já ultrapassou, inclusive, coisas que já foram reguladas pela própria LGPD. Então, eu acredito que vai ser a mesma coisa, só que isso não é um ponto negativo, é um ponto positivo para que a gente continue tentando sempre a inovação e evoluir o ambiente de identidade digital. Pessoal, muito obrigada pelo papo, acho que foi muito rico, a gente conseguiu abordar vários temas aqui importantes, cases interessantíssimos, então agradeço demais e convido vocês a verem os outros vídeos também, em parceria com a Legítimos, em que a gente aborda vários outros temas relacionados à identidade digital. Obrigada e até a próxima!